Bem-vindos ao Te Conto Direito, o programa para você entender os seus direitos sem enrolação. Eu vou fazer algumas perguntinhas rapidinhas assim para vocês ficarem ligados e prestarem atenção. Toma nota, tá? Vê se você se enquadra em uma dessas situações. Se o boy passa mais tempo na minha casa do que na dele, isso já pode gerar uma confusão se terminar? Confusão, né? Mas cuidado para também não sair achando que dorme na minha casa 3 dias, estamos vivendo em união estável. Não é assim. Tem que ter de novo aquela regrinha de forma pública, que todos tenham ciência disso, duradoura, que estamos vivendo como se família fôssemos. Se você tá morando junto, dividindo aluguel, conta de luz, e assinei o contrato de namoro, tem direito a alguma coisa depois? Aí já tem um pouco de confusão, está um pouco mais perigoso o terreno, né? Porque estão morando juntos, têm um contrato de namoro, mas dividem contas. Então, aí já aumenta, eu diria, os indícios de que aquela relação pode ser um pouco maior do que um namoro. Aí, né? o indicado seria fazer uma união estável no cartório e escolher se vocês querem deixar tudo de vocês igual ou se cada um com o seu. É isso? Exatamente. Eu fiz um Pix para ajudar na reforma da casa do meu amor. Dá para pedir de volta se o romance azedar? Não. O que pode acontecer aí é, numa eventual dissolução, pedir uma indenização por benfeitoria. Mas, em relação ao imóvel, não, porque se o bem for particular, não vai comunicar. E quando o boy te apresenta para a família toda, te chama de esposa, minha mulher, meu amor, mas nunca casou. A lei entende o que disso? Isso é um indício de que vocês têm alguma coisa a mais. E hoje em dia, inclusive, temos a figura que está bastante em voga ultimamente, que é da filiação socioafetiva, onde você namora e o seu companheiro tem um filho de outro casamento. Mas ele te chama abertamente de mãe, escreve no grupo da família, tudo isso. Aí, futuramente, se você vier a faltar, esse menor pode, através de um representante ou ele maior de idade, reivindicar a chamada maternidade socioafetiva. Isso tem que tomar cuidado com essas questões do que se escreve em grupos de família, né? A demonstração pública de afeto e tudo mais, em datas especiais, pode caracterizar. Uma coisa importante. Estava em união estável, terminei. Não estou mais junto. Já estava lá assinado em cartório. Preciso ir lá no cartório desfazer? Olha, eu acho super importante, né? Perguntar para o advogado isso mas o ideal é formalizar. Vou te botar numa saia justa. Eu posso ir sozinha? Se os dois assinaram, posso ir lá sozinha? Porque se for sozinho, não. Porque você vai teria que ser uma dissolução unilateral. Teria que fazer isso. Eu recentemente, vocês possam contar aqui, fiz um divórcio unilateral, entendeu? Porque não havia bens a partilhar, não havia filhos e o juiz decretou o divórcio. Se você está junto, terminou, e aí ele não quer ir lá com você assinar que terminou, porque vocês têm esse papel assinado, e você não deixa isso barato. Faz uma notificação, escreve num e-mail para ele, chama ele para ir no cartório aquele dia. Se ele não for, você documenta que ele não foi, e aí você tem todas as provas para você ir lá pedir para que acabe aquela relação de vez. E se nada surtir efeito, requer uma dissolução unilateral. E aí você medida vai lá em juízo, né? Aí vai precisar requerer o juiz explicar a situação, que não convive mais, e que quer a dissolução formal daquele contrato ou daquela união, enfim. Se já é difícil você entender tudo que está passando na vida financeira do seu marido enquanto ele está na sua casa, do seu amor. Imagina quando separa. Tudo que ele fizer, e se você não fizer o término, isso vai ficar lá naquele rolo. Depois não vem reclamar que vai vir uma notificação para você pagar a dívida. Porque as pessoas continuam em condomínio naqueles bens, né? Elas se separam, saem de casa, mudam, mas esquecem de formalizar. E quando existe bens em comum, o problema é na certa. Então... agora é ser boa. Quanto vale mais a pena? Casar de verdade ou ficar na união estável? Olha, hoje em dia está muito equiparado os direitos da união estável com o casamento.
Mas eu ainda entendo que o casamento é um pouco mais robusto para algumas finalidades. Quando você tem certeza que aquela união vai ser uma união que vocês têm interesse em manter por muito tempo, celebra logo um contrato de casamento, disciplina o regime de bens e pronto. Ou a união estável, fazendo contrato em cartório ou, em última instância, um instrumento particular com firma reconhecida e 2 testemunhas. O mais importante é você conversar com quem você está namorando, com quem você está junto e combinar, fazer os combinados de vocês e registrar, tá? Seja no contrato de namoro informal, do jeito no papel, como a gente falou, seja você indo no cartório fazendo a união estável, começando e terminando quando ela acaba, ou se for casado, você vai ter que fazer a separação. É isso, Henrique? Exatamente, que hoje também é bem facilitada. Hoje a gente pode fazer tudo extrajudicialmente, né? Com raras exceções, quando não há litígio, alguma coisa, você pode fazer tudo em cartório, a separação. Se você tem dúvida, a gente explica. Se você precisa de orientação, a gente te explica tudo. No Te Conto Direito, você não tem dúvida. E até a próxima, Te Conto Direito.